Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos de todas as denominações e também com os amados ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmãozito da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. E hoje eu vou trazer mais um trabalho para o Senhor. É uma outra dinâmica. Eu vou continuar naqueles livros do Velho Testamento que tem poucos capítulos. Uma dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas. Hoje vai ser no livro de Naum, Abacuque e Sanfonias. 2 versículos e cada um desses. E no livro de Ageu, 4 versículos. Porque o livro de Ageu tem mais capítulos. Amém? E para dar início ao trabalho, eu vou louvar um hino do cantor cristão, que é o 319, que tem como título Abrigo Perfeito. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho posto toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar, ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divino poder. Prossigo vitorioso em seu pavor, por não ter o que temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Amém. Para a meditação de todos, eu vou deixar aqui todos os salmos de número 124, que tem assim como tópico: só Deus pode livrar o seu povo. É um cântico dos degraus de Davi, que começa assim, Salmo 124. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que não estiver ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, eles então não teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas ativas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o nome que nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está
em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse foi todo o Salmo de número 124 e versículo do número 1 ao número 8. Agora vamos dar início ao estudo de número 84. Como disse aos irmãos, os queridos ouvintes, é uma dinâmica de 10 perguntas com 10 respostas. Primeira pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia? Que nos diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Resposta: letra A, está escrito no livro de Naum, capítulo 1, versículo número 4. Letra B, também no livro de Naum, capítulo 1, versículo número 15. Letra C, também no livro de Naum, capítulo 1, versículo número 7. Ou letra D, também no livro de Naum, capítulo 2, e o versículo é o de número 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Naum, capítulo 1, e o versículo é o de número 7. Segunda pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Resposta: letra A, está escrito no livro de Naum, capítulo 2, versículo número 4. Letra B, também no livro de Naum, capítulo 2, versículo número 9. Letra C, também no livro de Naum, capítulo 3, e o versículo número 7. Ou letra D, também no livro de Naum, capítulo 3, e o versículo é o de número 19. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Naum, capítulo 3, e o versículo é o de número 19. Terceira pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: nós és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste, para servir de disciplina. Resposta: letra A, está escrito no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo número 10. Letra B, também no livro de Abacuque, capítulo 1, e o versículo é de número 12. Letra C, também no livro de Abacuque, capítulo 2, e o versículo é de número 13. Ou letra D, também no livro de Abacuque, capítulo 2, e o versículo é o de número 11. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Abacuque, capítulo 1, e o versículo é o de número 12. Quarta pergunta: onde está escrito na Bíblia este versículo que nos diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar? Resposta: letra A, está escrito no livro de Abacuque, capítulo 2, e o versículo é o de número 14. Letra B, também no livro de Abacuque, capítulo 2, e o versículo é de número 18. Letra C, também no livro de Abacuque, capítulo 3, e o versículo é de número 9. Ou letra D, também no livro de Abacuque, capítulo 3, e o versículo é o de número 12.
Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Abacuque, capítulo 2, e o versículo é o de número 14. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Sanfonias, capítulo 1 e o versículo é número 9. Letra B. Também no livro de Sanfonias, capítulo 1 e o versículo é número 13. Letra C. Também no livro de Sanfonias, capítulo 2 e o versículo número 4. Ou letra D. Também no livro de Sanfonias, capítulo 1 e o versículo é o de número 14. Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Sanfonias, capítulo 1 e o versículo é o de número 14. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora teu inimigo, ó Rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Sanfonias, capítulo 2 e o versículo é número 7. Letra B. Também no livro de Sanfonias, capítulo 2 e o versículo número 13. Letra C. Também no livro de Sanfonias, capítulo 3 e o versículo número 15. Ou letra D. Também no livro de Sanfonias, capítulo 3 e o versículo é o de número 20. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Sanfonias, capítulo 3, e o versículo é o de número 15. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 1 e o versículo número 5. Letra B, também no livro de Ageu, capítulo 1 e o versículo número 2. Letra C, também no livro de Ageu, capítulo 1 e o versículo é o número 2. Ou letra D, também no livro de Ageu, capítulo 1 e o versículo é o de número 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 1 e o versículo é o de número 2. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam, as quais atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 1, e o versículo é o de número 12. Letra B. Também no livro de Ageu,
capítulo 1, e o versículo é o de número 14. Letra C, também no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo é o de número 15. Letra D, também está escrito no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo número 13. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 1, e o versículo é o de número 12. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas. As nações virão e encheia de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo número 8. Letra B. Também no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo é o de número 7. Letra C. Também no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo é o de número 14. Ou letra D. Também no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo é o de número 16. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo é o de número 7. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Desde este dia vos abençoarei. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo é o número 21. Letra B. Também no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo é o de número 17. Letra C. Também no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo é o de número 19. Ou letra D. Também no livro de Ageu, capítulo 1, e o versículo é o de número 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo é o de número 19. Amados irmãos e queridos ouvintes, esse foi o trabalho de hoje. Uma dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas. Como disse antes, no livro de Naum, Abacuque e Sanfonias, 2 versículos. E no livro de Ageu, 4 versículos. Ainda deixo para a meditação de todos no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo de número 9, que nos diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Então, este foi o trabalho de hoje. Agradeço desde já aos amados irmãos, os queridos ouvintes que vão me ouvir, né? Vocês guardem alguns desses versículos para repassar para outras pessoas, vocês que são evangélicos. E vocês que não são, ainda hoje, se vocês quiserem, dê um passo para Cristo, aceitando como o seu libertador, salvador da sua vida, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Palavra de Jesus. E disse de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém.